Bom, pessoal, nós vamos ver na nossa aula de hoje uns conceitos iniciais sobre o processo de animação. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui, mais ou menos como foi a história do cinema, que se confunde um pouco com a história da animação também. Em 1800 e pouco, né, foi quando surgiram as primeiras técnicas de animação, que depois foram complementadas com o surgimento da fotografia e a transição dessas técnicas, então, como elemento fotográfico. Então, basicamente, o conceito que se descobriu na época foi de que imagens apresentadas numa sequência, elas, quando passadas em ordem sequencial, numa determinada velocidade, elas davam a ilusão de animação. Então, esse é o princípio básico do cinema e da animação, vigente até os dias de hoje, né? Qualquer filme lá no cinema que você vai assistir, você vai ver que a base dele é essa aqui. É uma série de fotos sequenciais sendo apresentadas numa determinada velocidade. E essa velocidade, para dar a sensação de animação, ela tem que ser numa sequência, numa velocidade de apresentação que consiga iludir o nosso olho e o nosso cérebro. Então, o nosso olho ele tem uma capacidade limitada de fixação, ou seja, eu fixo uma determinada imagem e a imagem seguinte apresentada, ela ainda vai, a imagem anterior vai permanecer, né, dentro do meu sistema ocular, né, vai ficar impregnada ainda no meu sistema ocular e vai se mesclar com a imagem seguinte. Então se descobriu que a partir de 16 frames por segundo, eu já começava a ter essa ilusão, já não percebia mais o sequenciamento. Parecia que a coisa fluía de forma contínua. Então se chegou, depois de um tempo, a um conceito final de 24 frames por segundo, que seria a imagem, o sequenciamento ideal para dar a ilusão de movimento. Então o cinema hoje em dia utiliza 24 frames por segundo nessa passagem aqui. Se nós formos observar a animação por computador mais moderna, ela pode ser feita a 24 frames por segundo ou até mais ainda, dependendo de como se vai dar a ação dessa animação. Às vezes 24 frames por segundo em sequências muito rápidas de ação, se começa a notar, principalmente nas bordas da imagem, esse problema ali do sequenciamento. Então, animações às vezes têm uma taxa de frames um pouco maior, e principalmente hoje em dia nos games, né, que tem uma velocidade de ação muito rápida, então se chega às vezes a 64 frames por segundo ou até mais. Mas tudo isso envolve um poder computacional muito maior, né, que exige mais dos computadores. Então a nossa animação padrão vai ser essa aí, por 24 frames por segundo. Então, para testar os nossos conceitos de animação, nós vamos fazer uma pequena modelagem aqui. Na vista de topo, nós vamos criar um box com um bom tamanho, uma pequena espessura e duas esferas. Uma localizada aqui e a outra eu vou fazer assim. Vou mover essa esfera aqui para cima na vista frontal, deixar ela posicionada acima, e para que a outra fique do mesmo tamanho, eu vou apertar e manter a tecla Shift e vou fazer uma cópia. Então tenho duas esferas posicionadas aqui. Minha ideia é animar elas, mover essa da esquerda até que ela atinja a esfera da direita, e depois eu quero concluir esse choque
movimentando essa esfera um pouquinho e essa aqui retornando. Tá? Então eu quero simular o que aconteceria na vida real. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer depois da minha modelagem para poder animar, eu tenho que configurar aqui as questões relativas ao tempo de animação. Então nesse ícone Time Configuration, eu vou escolher aqui o Frame Rate, tá? Que é a quantidade de frames por segundo. A gente já viu que se eu botar filme aqui, ele vai para um padrão de 24 frames por segundo. Tá? Ou eu posso colocar Custom e estabelecer aqui, vamos, para facilitar na aula de hoje, vamos colocar 30 frames por segundo, para facilitar os nossos cálculos. Bem, eu tenho que planejar então a minha animação, e é por isso que é interessante a gente partir do conceito do storyboard, fazer uma espécie de histórias em quadrinhos para planejar o que nós pretendemos fazer. Tá? Mas eu vou planejar da seguinte maneira: quero que a minha animação comece no instante zero, que a minha bolinha ela viaje aqui durante um tempo de 2 segundos até se chocar nessa esfera, e ela vai demorar 1 segundo mais para retornar para cá, e essa aqui se movimenta também durante 1 segundo. Então vou ter 2 segundos até o choque e mais 1 segundo de retorno. 3 segundos de animação. Então 3 segundos vezes 30 frames, 3 vezes 30 vai dar 90. Então aqui na opção Length eu vou alterar o comprimento total do meu filme para 90 e confirmo com OK. Então vocês vão observar que aqui embaixo nessa linha parece que tem uma espécie de régua. Tá? Na verdade é o contador de frames, ele já passou de 0 a 90. Então eu posso mexer aqui, tá? Que ele vai passando frame a frame. Bom, para iniciar a nossa animação aqui no 3D Studio Max, eu tenho uma tecla aqui chamada Auto Key. No momento que eu clico nela, ele vai ficar com essa cor vermelha aqui na linha do contador de frames, indicando que a partir de agora toda e qualquer movimentação que ocorrer na tela, ela vai ser gravada. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, como eu havia planejado. 2 segundos correspondem a 60 frames. Então eu vou movimentar aqui até o frame 60. O que é que eu quero que aconteça nesse instante, no frame 60? Bom, eu quero que nesse instante a bolinha aqui ela vai bater. Antes de projetar isso aqui, eu vou fazer uma coisa. Eu só vou fazer mais uma configuração, vou desligar o Auto Key e vou marcar aqui, alterar esses padrões de movimentação. Tá? Vou passar para movimentação linear. Tá? Depois vocês vão entender melhor isso aqui. Na medida em que a animação acontece, dependendo da curva que eu tenho, a bolinha pode se aproximar mais veloz e diminuir a velocidade ao bater. Tá? Então ficaria um movimento antinatural. Então aqui eu vou deixar linear a movimentação. Então voltando aqui, vou habilitar o Auto Key, vou levar até o frame 60 e vou mover a minha esferinha até que encoste na outra. Bom, fiz uma parte da minha animação. Ó, mexo o contador de frames de volta, tá? Para ver como é que vai ocorrer. Vou dar um play na animação. Dá para ver ali na vista de topo, ó, como é que ela vai se portar. Ou aqui na perspectiva. Ok? Então vou parar. E agora eu vou sequenciar o restante da minha animação. Bom, essa esferinha da direita, ela iniciou o movimento dela lá no frame 0. Chegou aqui no 60, o ponto onde ela bate. E 1 segundo depois, eu quero que ela retorne. Só que como ela vai perder energia aqui no choque, ela não vai voltar muito. Ela vai voltar um pouco só.
Então vamos voltar de novo aqui, vamos dar um play e vamos ver como é que acontece. Bateu e voltou. Bateu e voltou. Começa de novo. Bateu e voltou. Legal. Então dá para ver que é simples fazer uma animação. Só que agora nós temos que animar o nosso segundo objeto, que é essa bolinha aqui. Bem, agora nós temos que ter um cuidado, tá? Por quê? Porque todo objeto que vai ser animado, que não inicia a partir do instante zero, nós temos que fazer, colocar um ponto-chave, tá? No instante onde vai começar a ver a animação. Tá? Então vai acontecer assim, ó. Eu devo levar até o frame 60. Tá? Aqui é a partir de onde vai iniciar a minha animação. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte. Tem que clicar em Set Keys. Ele vai fazer uma marcação aqui nesse frame 60. E agora eu posso levar então lá para o frame 90, que é onde eu queria finalizar a minha animação, fazendo com que essa bolinha na qual a anterior colidiu, que ela se desloque um pouquinho para a direita. Vamos mexer de volta aqui para ver o resultado. Então olha só, dou play, chega lá, bate e se desloca. Bateu, deslocou uma para cada lado. Tá? Então 3 segundos para fazer uma animação bem simples. Bom, o que nós podemos fazer além disso? Nós podemos implementar cada vez mais as nossas animações. Por exemplo, assim, ó, essas bolinhas aqui na vista frontal, nós podemos notar melhor isso. Vou dar o play de novo. Elas estão deslizando. Tá? Dá para ver que ela chega ali, bate e desliza. O comportamento mais natural de uma esfera seria ela girar à medida em que ela se desloca. Tá? Então, ainda com o Alt Key ligado, com a esferinha da esquerda selecionada, eu vou aplicar o Select Rotate. Vou levar até o frame 60 e vou dizer que até o frame 60 ela deu 3 giros. 1, 2, 3. Ó, rotacionei a esferinha 3 vezes. Vou voltar para cá e vou dar um play. Ó, então dá para ver que ela foi girando e bateu. Só que o movimento de volta dela deslizando também não é legal. Então o que eu vou fazer? Do 60 até o 90, eu vou fazer ela girar ao contrário. Ela girou 3 voltas antes, vou fazer ela girar 1,5 voltas para cá. 1,5 voltas. Então vamos ver o resultado. Vamos dar o play. Vai girando e volta girando um pouquinho. Legal, fica melhor. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos animar essa outra esferinha aqui também. Então, a partir do frame 60, nós vamos fazer o giro da esferinha também. Já fizemos a movimentação dela para o lado. Então, vamos deixar no frame 90, com a esferinha selecionada, aplicar o Select Rotate e fazer uma rotação aqui, uma volta para ela. Desligo o Alt Key e vou ver como é que ficou a animação. Isso, então uma bate na outra e retorna. Então, para incrementar um pouquinho mais a nossa animação, nós vamos pegar e vamos fazer alguns movimentos que a bolinha, no instante de colidir uma com a outra, elas vão fazer um movimento de picar um pouquinho. Então aqui nós vamos implementar o movimento das bolinhas. No momento em que elas colidem uma com a outra,
eu vou ligar o Auto Key. A partir do frame 60 vou trabalhar com essa esfera aqui. A cada 10 frames aproximadamente eu vou elevar e vou fazer o retorno dela para o chão. 10 frames de novo, vai um pouco para cima e retorna. E o último aqui um pouquinho menos e retorna. Então o resultado, vamos dar um play aqui para ver, bate e pica um pouquinho. E vamos implementar um movimento parecido para essa daqui. Ela vai colidir 10 segundos, 10 frames depois, ela vai um pouquinho para cima. Mais 10 frames ela retorna, sobe um pouquinho menos, retorna, sobe menos ainda e retorna. Então vamos ver como é que ficou agora esse movimento. Para que a gente consiga também renderizar nossa animação, nós vamos colocar alguns materiais que vão tornar esse giro, enfim, essa movimentação das bolinhas mais visível. Só com essa cor aqui não fica evidente esse giro da bolinha. Então nós vamos em Material Editor, Compact Material Editor. Vamos em Get Material. E aqui eu vou escolher alguns materiais para aplicar. Eu vou pegar material aqui simulando tecido para aplicar nas bolinhas. E vou aplicar um outro material para a base. Assign Material, Show Shaded in Viewport. Vou fazer a mesma coisa para as duas esferinhas. Lembrando que para as esferas, para todos os materiais aplicados com textura, nós temos que ir em Modify, em Modifier List, em UVW Map e fazer aqui o ajuste do mapa de textura. Vou botar box aqui que fica melhor. O VW Map de novo para outra esfera. E para a base aqui mesma coisa. O VW Map. Então aqui à medida que eu animo, eu já consigo observar melhor o comportamento das esferas com a textura incorporada. Então outra dica também para
finalizar a animação, para a gente salvar, nós vamos em Rendering, Render Setup, e para salvar a animação, eu vou colocar aqui o Quicksilver para renderizar um pouquinho mais rápido. Vou deixar em 640 por 480 o tamanho. Geralmente as renderizações a gente não faz com um tamanho de tela muito grande, no máximo 800 por 600. Duas coisas que nós temos que fazer aqui: trocar o time output de single, que é a renderização de uma única tela, digamos assim. Quando a gente vai fazer o render de imagens, sempre fica assim. E animação nós alteramos para Active Time Segment. Então ele vai renderizar todos os frames do 0 até o 90. Marcamos aqui em Save, o Render Output Save File, Files, e vou procurar o local onde eu vou salvar. Salvar aqui como T6, tutorial 6. Formato, agora importante. Antes nós salvávamos como JPEG, que é arquivo de imagem. Agora alteramos para AVI, que é formato de vídeo. O compressor aqui ele tem algumas opções. Ó. O melhor é deixar como MJPEG Compressor. Ok. Então agora nós podemos iniciar o processo de renderização. Então aqui eu tenho a minha viewport ativa. Vou clicar em Render. E aqui ele vai começar a fazer o processo de renderização. Ele vai fazendo frame a frame. 4, 5, e ele vai fazer assim até o frame 90, até completar a minha animação. E aqui está concluindo então os últimos frames, 89, frame 90, então para finalizar o nosso vídeo. Em seguida eu posso ver o resultado dessa minha animação. Está aqui o vídeo. Então o vídeo qualquer computador pode abrir, não precisa ter necessariamente o 3D Studio Max. Então esse é o resultado da nossa primeira animação. Outra dica interessante, se não houver necessidade também de texturas muito elaboradas e se quiser mais rapidez ainda no processo de renderização, se pode colocar o renderizador Scanline. Então com o Scanline o processo de renderização é mais rápido ainda. Vou só alterar aqui para outro nome. Dá para ver aqui a diferença. Tá? Só que a qualidade da renderização ela acaba se deteriorando um pouquinho. Mas dependendo da animação desejada, às vezes é preferível usar o Scanline. Tá? Deixar de usar muitas luzes, sombras, reflexos. Né? Então uma renderização mais simples vai bem com o processo de Scanline. Então onde antes nós demoramos cerca de 5 minutos mais ou menos para renderizar, esse aqui nós vamos demorar menos de 1 segundo para fazer o processo, menos de 1 minuto para fazer o processo de renderização. Então era essa a dica do tutorial de hoje, do tutorial 6.